Fala pessoal, professor Edgar aqui e hoje iniciamos a nossa playlist sobre análise de vibrações. Nessa playlist nós vamos falar sobre conceitos de manutenção preditiva, a classificação geral das técnicas de monitoramento, os tipos de instalações comumente empregados, as grandezas e execução de manutenção preditiva, o diagnóstico, análise de tendência de falhas, exemplos de técnicas de monitoramento preditivas, vibração mecânica, aplicações de análise de vibrações, movimentos harmônicos, vibrações periódicas, vibrações não periódicas, medições de vibração, exemplos de espectros, curva da banheira e probabilidade de falha, bem como resolveremos alguns exercícios. Bom, então espero que vocês sigam com a gente nessa playlist. Vamos já iniciar com os conceitos de manutenção preditiva, onde a manutenção ela tem várias fases. Eu não vou ficar focando aqui em todas as fases da manutenção, porque não é esse o objetivo dessa playlist. Mas, devido ao avanço da informatização e a modernização dos equipamentos e a demanda por técnicas mais avançadas, surgiu a necessidade de novas técnicas de monitoramento e controle, visto que os equipamentos eles se tornaram passíveis de entrega de dados, se tornou-se muito mais simples você coletar esses dados. E a partir disso, surge a necessidade de prevenção e elaboração de diagnósticos de falhas possíveis em máquinas e equipamentos através da análise de determinados parâmetros. Então, uma vez que os equipamentos eles permitem a obtenção desses dados, principalmente através de instrumentação, faz-se necessário que nós elaboremos um diagnóstico, ou seja, a capacidade de identificar aquele problema e propor uma ação corretiva. E é justamente o acompanhamento sistemático desses parâmetros e variáveis que possibilita a intervenção no momento considerado mais adequado. Então está aí a grande diferença entre manutenção preventiva e preditiva. Enquanto a manutenção preventiva ela é estabelecida com base em conceitos estatísticos, a manutenção preditiva ela é uma intervenção que ocorrerá devido ao monitoramento. Então, você vai monitorar a condição do equipamento. Por exemplo, o rolamento. O rolamento ele tem X horas de vida útil. Isso é estatístico. O fabricante, o desenvolvedor, ele submeteu aquele rolamento a testes e, através de estatística, determinou com o desvio padrão qual a quantidade de horas de trabalho onde aquele rolamento vai falhar. Isso é estatística, isso é manutenção preventiva. Manutenção preventiva ela é estatística. Manutenção preditiva é uma manutenção também preventiva, visto prever a ocorrência de falhas, todavia ela é baseada no monitoramento constante daqueles equipamentos, ou contínuo daqueles equipamentos. Então, você, através de sensores, você vai obter dados e identificar uma variação no comportamento desse equipamento, através de curvas de desempenho. E, a partir disso, fazer a intervenção. Porque ocorre muito na manutenção preventiva, quando você vai trocar um equipamento, porque com base nos dados do fabricante, aquele equipamento já tem que ser trocado, você olha e verifica que aquela peça, aquele componente, ele está em perfeito estado. E você vai substituir e não faria sentido substituir. Também acontece de, por ou um mau uso, ou por uma especificação inadequada, ou por uma falha já inerente do equipamento com defeito de fabricação, ele venha falhar antes do fim da vida estatística dele. Isso também é um problema. Por isso, a manutenção preditiva, ela busca predizer, com base no monitoramento contínuo, qual o real estado do equipamento. Então, o programa de manutenção preventiva ele é acionado por condições, justamente essa é a definição da manutenção preditiva. Utiliza-se do monitoramento objetivo e do monitoramento contínuo, ou seja, o monitoramento objetivo, eu vou utilizar instrumentação, sensores, então acelerômetro, medição de temperatura, essa combinação, medidor de rotação, tacômetro, e fazer um monitoramento contínuo para que eu consiga comparar dados. Não adianta eu medir e depois deixa para lá. Então, quando eu meço, os dados estão corretos, passa 2, 3 dias, o equipamento quebra. Pode acontecer, se você precisa monitorar continuamente.
Verificar as condições mecânicas de máquinas e equipamentos, o rendimento do sistema e outros indicadores pertinentes à necessidade de análise. E a manutenção preventiva ela é baseada em dados estatísticos referentes aos componentes analisados. Rolamentos, por exemplo, que foi o exemplo que nós trouxemos. Bom, então aqui a gente tem, né, então rolamento, então Bearing Fault Condition Monitoring Techniques. Então a gente tem técnicas de monitoramento das condições do rolamento com foco na prevenção de falhas. Então consigo acoplar sensores nos equipamentos que vai medir justamente qual tipo de falha que está acontecendo e onde está acontecendo. Se é a esfera, se é o rolo, se é o berço do rolamento, se é a pista interna, externa, se é o anel interno, externo. E os sensores eles trazem para nós o espectro de vibração e a partir do espectro de vibração conseguimos definir qual é a condição da falha do rolamento ou da potencial falha. Aqui, né, a gente tem um outro exemplo onde aqui a aplicação em trens, então a gente tem lá que a confiabilidade nos trens elas podem ser elevadas em 30% com a aplicação de manutenção preditiva. Então a gente tem essa reportagem aqui, embaixo tem um link para que vocês, caso interesse, só copiar e acessar, ou digitar exatamente isso que eu coloquei, né? Train, Reliability, Can Jump. Então se digitar isso vocês vão conseguir encontrar esse texto para entender que a manutenção preditiva ela amplia muito, né? 30% de confiabilidade é muito. E aqui nós temos, né, a manutenção preditiva aplicada em oil and gas. Mais uma aplicação extremamente importante, porque nós percebemos aqui, ó, um exemplo clássico de falhas, porque parafuso. Então, o gás ele vai ter regime laminar, regime turbulento, é um fluido, vai ter esses regimes dentro da tubulação e com base nisso, em algum momento esses parafusos tendem a afrouxar. Então a fixação ela tende a afrouxar devido à vibração. E se você consegue monitorar essas vibrações, você consegue verificar em qual ponto que há uma potencial perda do torque inicialmente aplicado aos parafusos. Então, pessoal, essa foi uma aula introdutória sobre os conceitos de manutenção preditiva. Pode-se verificar que há um campo muito elevado para a aplicação dessa técnica. É uma técnica não tão moderna assim, essa técnica já é dos anos 70, tudo bem? Mas cada vez ela vai evoluindo mais. Hoje a gente já tem manutenção prognóstica, e dentro dessas técnicas você tem a MCC, manutenção centrada na confiabilidade, engenharia de manutenção, mas a prognóstica e uma prescritiva, elas são manutenções hoje contemporâneas e elas bebem, entre aspas, dessa fonte preditiva. Então, para entender as técnicas mais avançadas de manutenção, precisamos entender essa técnica que é a manutenção preditiva e a partir dessas aulas estudaremos sobre análise de vibração. Então, por hoje é só, pessoal, essa aula. Sigam essa playlist. Valeu, até a próxima. Fui.